Primeiramente, eu gostaria de antecipar alguns pontos importantes. Eu vou estar fazendo a apresentação, então, assim, perguntas, eu vou abrir o momento para perguntas. Então, olha, alguém tem alguma indagação sobre esse assunto? A gente começa. Mas eu queria tentar passar o máximo possível de material, e aí, no final, se a gente quiser, porque meu compromisso é até às 10, a gente pode continuar o tempo que for necessário, mas eu vou parar a gravação às 10, para ficar mais fácil para as pessoas acessarem depois. Eu vou, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Cláudio Souza Ramos, eu trabalho aqui em São Paulo. Eu me formei em 2008, eu comecei a estudar, eu consegui fazer o ensino médio com 33 anos, depois de ter tido uma vida, e fiz a faculdade. Então, em 2008 me formei, só que eu ganhava muito bem em recursos humanos, eu era gerente de RH, então eu não quis entrar. Somente eu tirei a OAB na primeira oportunidade em tributário e fui atuar apenas em 2016, quando eu precisei de ajuda dos colegas. Eu só pedia para eles: me deixa no escritório de vocês, não precisa pagar nada, nem a minha condução, eu só quero estar lá para eu aprender a trabalhar, que a parte técnica ficou, mas a prática não. Ninguém me ajudou. Aí eu fiquei apavorado, não sabia o que fazer, tinha medo de errar, então eu comecei a fazer pós-graduações. Eu fiz 6 pós-graduações e fiz graduações rápidas, mas eu não estava preocupado com diploma, eu estava preocupado com conhecimento. E com esse conhecimento eu fui colocando em prática, fui errando aqui, acertando ali, mas graças a essas pós eu fui fazendo. Então, por isso, eu quero fazer esse trabalho para quem precisar, e vai estar sempre aberto para consulta, para ajuda. Eu nunca vou cobrar nada de vocês, fiquem tranquilos, não tenho nenhum interesse nisso, eu só não quero passar pelo que eu passei. Então, eu não quero que ninguém mais passe pelo que eu passei, e ninguém nunca vai ser diferente. Você nunca vai estar municiando o seu oponente, jamais. Você é um advogado, o advogado, na minha opinião, é uma entidade. Ele tem que construir a visibilidade dele. Então, se você é um bom advogado, amém, que bom, eu fico muito feliz. Então, é muito importante que você entenda isso. Você ajudar seu colega, você não está fazendo um concorrente, está fazendo um colega, porque você é único, o advogado é único, ele se forma baseado naquilo que ele se interessa. Se ele é preguiçoso, ele vai ser um advogado preguiçoso. Ele pode ter 10 pós-graduações no Mackenzie. Mesmo assim, se ele for um advogado, se ele não entender o que é ser advogado, ele vai ser um advogado pequeno. Então, mesmo a ajuda não vai funcionar muito com ele. Então, é por isso que eu estou fazendo. Não pensem que tenha nenhum interesse, não tenho qualquer interesse, só em ajudar mesmo. E quando nós tivermos dificuldades, eu vou procurar vocês vão me procurar. Quando a gente não tiver como fazer um processo, a gente passa um para o outro. É assim que funciona. Nunca diga não para um cliente. Porque se você não sabe fazer o processo, alguém sabe. Você pode ganhar uma porcentagem disso, desse trabalho. Eu mesmo faço parcerias com meus colegas, eu falo para eles: qualquer pessoa que me indica um cliente, eu dou 10% do resultado para essa pessoa. Contudo, se essa pessoa for advogado, eu dou 30%. Só indicação. Se ele quiser trabalhar comigo, pau a pau, junto, mesmo que ele não conheça, 50%. E isso não é porque, mas eu não quero. Não. É regra. E regra é assim. Segunda regra é honestidade. O advogado honesto, o dinheiro fica na mão dele. Fica tranquilo, você vai ter sempre o cliente voltando. E honesto em todos os sentidos, inclusive para falar para o cliente: você está falando besteira, você vai perder esse processo, porque você pode até não fazer aquele processo na hora, mas você vai ganhar ele depois, tá bom? Bom, alguém quer fazer a pergunta? Tem que ser rápido. Antes de eu iniciar a apresentação, fique à vontade. Perfeito. Bom, então vamos começar. Bom, primeira coisa, o trabalhista, ele é um processo que mais dá dinheiro. Eu vou dizer no sentido assim de retorno rápido. Então, se você achar um nicho que é de onde você vai tirar seus processos, você vai ganhar muito dinheiro. Eu atualmente sou contratado por um escritório
de uma colega minha que ela achou em um lugar do interior de São Paulo um local que demanda 5, 6 processos. Aí você fala, mas é trabalhista. Rapaz, o trabalhista ele é rápido e gera dinheiro. Então, se você tiver 5 processos entrando por semana trabalhista, você vai ter dinheiro. Vai chegar no primeiro momento você não vai ter, mas essa coisa vai pegando um fluxo de tal maneira que ele vai gerando dinheiro com o tempo. E ela tem um custo só com os advogados de 20 mil, só com os advogados que ela contrata para ajudar. Eu sou um deles, que eu faço toda a revisão do escritório, segunda instância, sustentação oral, que eu amo, e assim por diante. Então, só que tem as manhas para fazer o trabalhista. A primeira coisa do trabalhista é como é seu cliente. Cliente trabalhista é mentiroso, e ele é mentiroso de duas formas. Não é mentiroso porque ele é mentiroso, ele não entende o direito dele. Então, sem ele perceber, ele está tendo uma sensação errada do direito. E essa mentira não é uma mentira mordaz, né? É uma mentira indireta. Então, você tem que desconfiar dele, no primeiro ponto. E segundo ponto, você tem que conhecer o direito. Tá? O direito trabalhista, muitos falam que é simples. Não é simples, também não é complexo. Tem que ter ferramentas. E você começou a fazer essas ferramentas, ele fica repetitivo. E você começa a conhecer o processo. Então, a primeira coisa que se faz no trabalhista é fazer uma boa entrevista. Eu sempre falo, presta atenção na entrevista. Existem várias entrevistas. Eu vou mostrar para vocês aqui uma entrevista que é do escritório que eu trabalho. Eu tenho outras que aliás, eu prefiro as minhas, elas são melhores, elas são mais detalhistas, mas, deixa eu apagar aqui, isso aqui é real, tá? Vou apagar o nome da pessoa que eu esqueci de apagar antes. Então, eu tenho um outro modelo, depois eu mando para vocês, quem quiser. Por quê? Para você, muitas vezes você não conhece o direito, às vezes a pessoa que faz a entrevista, ela nem conhece o direito. Então, ela acaba fazendo perguntas, ela acaba esquecendo de fazer perguntas. Então, quando eu sou uma das pessoas que faço a revisão, então, vamos lá. Aqui um exemplo. Qual o período trabalhado? Possuía registro? Ela colocou a admissão, houve um afastamento por auxílio e uma rescisão indireta em 2/11/2022. Quais foram as funções exercidas? Uma boa pergunta. Qual era o local da prestação de serviço? Boa pergunta. Quais foram os setores em que trabalhou? Em caso de prestação de serviços, quais foram as empresas tomadoras? E aí vai. Horário, havia cartão de ponto, último salário. Essas perguntas, elas são básicas, são boas, e você, conforme vai trabalhando, vai sabendo que tipo de coisa conversar, você já tem essa tabelinha na mão. Particularmente, eu gosto de pegar o celular, sentar com a pessoa, já tem um roteiro de perguntas que eu vou fazer, eu gravo toda a conversa com ela, mas eu deixo primeiro ela contar a história dela. Ela conta a história dela, e aí depois eu venho com o meu roteiro e faço as minhas perguntas, porque eu já sei, eu conheço bem como as empresas trabalham, então eu já sei mais ou menos as falhas. E essa, você vê que aqui tem bastante informações, vale transporte, que linha que usava, e aqui é uma coisa importante, pedidos. Quem conhece o direito, ele já vai falando, ela quer uma rescisão indireta, ela quer danos morais, e isso ajuda a pessoa que está fazendo a inicial. Por essa inicial, nós vamos fazer um exercício aqui de trabalho. Primeira coisa que nós temos que memorizar, deixa eu fazer aqui, que é importante para cada advogado, é que ele tem que lembrar, como eu disse no começo, que ele é uma entidade. O advogado, ele não é a pessoa, ele não pode se considerar uma pessoa comum, porque o cliente vai te ver e ele só vai confiar em você na forma como você faz. Por exemplo, a imagem de vocês. Parece piada, mas eu acho horroroso quando eu vejo uma foto do advogado
em que ele está na praia, em que ele está fazendo poses estranhas. O advogado, ele é uma entidade. Para um cliente, o advogado dorme e acorda, faz sexo e come de terno e gravata ou de taillé. É isso. E por incrível que pareça, se ele achar que você tem uma vida normal, ele desconfia de você. Então, entenda isso. Você quer ter uma vida normal? Então tenha 2 celulares, 2 números. Fora disso, o Facebook seu não deve ser liberado para o cliente de jeito nenhum. E porque ele tem que achar que você é a pessoa que vai salvá-lo do mal. Então tem que dar essa aparência. Tem um pensamento romano que eu acho muito interessante, que ele fala assim, a mulher de César não tem que ser não tem que ser apenas honesta, ela tem que parecer honesta. Olha que interessante. Não tem que ser só honesta, tem que parecer honesta. E isso eu acho extremamente importante. Então, se eu passo um cartão meu para um cliente, assim, de terno e gravata, aí ele entra no Facebook, eu estou de camisa do meu time de futebol, nadando, não tem sentido, ele vai falar, nossa, esse advogado, ele começa a achar que eu não tenho capacidade. E aí você fala, mas e se eu tiver? Você pode ter, com certeza, mas você não parece ter. Então, primeira coisa é a identidade física, e a segunda é a identidade visual. Por exemplo, aqui essa minha carta, é a minha carta eu tenho meu logo, então, ó, tem o meu logo, a forma como essa aparência é importante, a minha frase no latim, tudo isso vai dando a sensação para o cliente que você tem algum diferencial. Isso é importante, porque tudo que você fizer, você demonstrar essa tipicidade, essa diferenciação, você acaba trazendo ele para você, ele começa a confiar em você mais. E essa confiança não é pelo processo dele, porque você está começando, ele não sabe qual é o resultado. Você vai dando uma sensação de tranquilidade para ele. Por quê? Ele pode te indicar. O que importa é a indicação. Essa minha amiga que eu falei, que conseguiu esse nicho lá, em Franco da Rocha, ela simplesmente, ela tem toda essa condição, por quê? Porque um indica o outro, que indica o outro, que indica o outro, e a coisa vai tomando uma proporção que toda semana tem 4, 5 processos chegando. Então, isso é baseado na visibilidade dela. Ela não atende de forma nenhuma o cliente sem estar com todos os parrapés necessários e possíveis. Então, vamos lá continuar na inicial. Primeira coisa inicial, eu vou fechar aqui, não é necessário. Antes de começar a inicial, eu vou ensinar algumas malandragens para vocês no Word, que eu acho muito importante, que facilita a nossa vida. Eu fiz, por eu ter uma pessoa dispersiva, eu tenho um gênio dispersivo, eu tenho muita dificuldade para me concentrar, não me concentrar, me manter concentrado, eu disperso com facilidade. Então eu tenho formas de controlar isso. E a minha peça, como eu falei que nós temos que parecer, toda ela tem um formato já específico. Tá? Por quê? Primeira coisa, entendam, o direito trabalhista, o juiz trabalhista, ele é diferente do juiz de qualquer outra instância. Posso garantir. Sabe por quê? Primeira coisa, você nunca vai, isso é experiência de muitos anos, você nunca vai encontrar um juiz que, quando você chegar na audiência, ele leu a inicial. Ele não lê. Nenhum juiz trabalhista lê. Porque ele não precisa fazer uma coisa que no civil precisa, que é o saneamento do processo. Ele não precisa. No dia da audiência, ele vai olhar nos pedidos. Ele só vai olhar os pedidos. Enquanto você está lá sentado, boa tarde, doutor, excelência, tal, ele vai abrir essa parte aqui, ó, pedido. Ele vai abrir o pedido, vai ler o pedido. Tá. Ele vai fazer assim, ó, essa visão rápida. O que esses caras querem? Esse cara quer justiça gratuita, despesa de condução, tá. Aí ele vai olhar para você e vai falar assim, tem acordo, doutores? Vai tentar arrancar o acordo porque ele não está a fim de ler. Ele não está. Então, o que importa uma audiência? O que importa na audiência? Você está com uma inicial limpa, fácil dele entender o que você quer, e você está pronto para o trabalho. Você está na sua cabeça o que você quer de arrancar daquela audiência. Porque a audiência é 10% do processo, quando ela é bem feita. Mas quando ela é mal feita, é 90% do processo. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, que é
rescisão indireta. Ele está pedindo rescisão indireta. Para eu provar rescisão indireta, eu preciso saber que tipo de problema essa empresa gerou que o juiz é capaz de conceder a rescisão direta. Então, o que eu preciso? Na audiência, eu preciso fazer essas provas. Se eu já não tiver prova física, eu tenho que fazer essas provas, eu tenho que ter testemunho. Então, isso é a preparação para a audiência. É você saber o que quer. Porque você já sabendo como o juiz vai ser, ele não está nem aí. Ele vai olhar para a sua cara, vai ver os pedidos e falar assim, bom, tem testemunha? Tem. Sobre o que vai falar? Vai falar sobre a falta, vai falar sobre a agressão. Aí ele vai meio que limpar e você vai falar só sobre aqueles temas. O saneamento do processo no trabalhista é lá no dia, na hora. Extremamente complicado. A audiência trabalhista, ela é complicada porque ela é única. Única no sentido de tudo se resolve lá. Se ela é una ou se ela é diferente, a coisa é resolvida lá. Então, o advogado tem que ir para a audiência conhecendo o processo dele muito bem. E se o processo tiver sido bem desenhado, melhor ainda. Deixa eu mostrar uma outra coisa importante. Por exemplo, essa é a minha peça normal que eu trabalho, tem meu logo e tal. Só que, por exemplo, se eu quiser trazer uma citação para cá, as citações elas têm que ser de forma separada. Só que quase ninguém faz. E fica ruim, porque quando a pessoa lê a peça, ela precisa ser fácil, de fácil compreensão. Então, a primeira coisa é formatar o Word do jeito que você quer. Então, cada um tem o seu jeito. Por exemplo, o meu jeito aqui é Arial, eu uso Arial 12 e tal. Então, existem 3 coisas que você deve formatar na sua máquina. Primeiro é o normal. Como é que você quer? Aqui em cima, olha, vocês vão ver, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, normal, tá vendo? Esse aqui é o Word, ele vem com uma programação prévia. Então, por exemplo, eu clico aqui, modificar, ele vai abrir essa tela. O que essa tela faz? Essa tela ela vai dizer como que o seu escrever normal é. Como eu disse, o meu é Arial, eu gosto de Arial, mas eu vou trocar aqui. Eu decidi que eu vou querer que as minhas fontes sejam Alel 12, aqui a formatação para que ele fique centralizado. Fechou. Aí aqui embaixo, eu venho aqui e digo parágrafo. O meu parágrafo, a primeira linha do meu parágrafo, eu coloco 5. Então, mas para mudar, eu vou colocar aqui, o meu parágrafo ele vai ser 3. O espaçamento antes e depois e minha linha 1.5. Ok. A outra coisa que se formata é uma tecla de atalho. Eu normalmente coloco uma tecla de atalho, o F2, para normal. Vocês vão entender quanto é importante isso. Beleza. Então, olha lá, ele já mudou. Por quê? Porque quando eu quero que isso aqui seja normal, eu venho aqui, marco e faço assim, ó, F2. Ele vai arrumar para mim, do jeitinho que eu pedi. Isso aí não quer dizer nada. Vem aqui, F2, ele vai sempre arrumar, e você vê que ele arruma, ele sequencializa tudo certinho, ó, começa, termina, aqui eu posso fazer assim e tal. Beleza, meu normal. E tem outras coisas que a gente pode usar, que é os títulos. Vocês vão entender por que é importante fazer essa coisa do título. Tá vendo aqui? Esse é o título principal. Quando eu abro, aparece um triângulo do lado. Por quê? Tá vendo aqui em cima, olha lá, ele marcou, quando eu passei perto, ele marcou o título aqui. O que é o título? É o título principal. Quem já fez monografia sabe que tem aquela título, subtítulo. Por quê? Porque você está orientando a cabeça de quem está lendo. Essa é a ideia. Quando o juiz estiver lendo para fazer a sentença, é bom que você tenha deixado muito bem organizado o seu pensamento para não confundi-lo, para você levá-lo a entender o que você quer. Porque muitas vezes a inicial é confusa, o juiz nem sabe o que você quer. Aí ele vai nos pedidos, ele acha, nossa, mas ele pediu uma coisa e fez outra. Por isso que eu estou ensinando isso. Vamos lá. Preliminar. Aí eu coloco o título aqui, mesma coisa. Eu vou falar, ó, o meu título é Léo 12, formato o parágrafo do igualzinho 3. Eu vou colocar uma tecla de atalho, F3. Pronto. Atribuo, fecho. A outra coisa que é importante é como é que você faz a citação. Você vê que a citação aqui é diferente. Aqui também tem, ó,
citação. Você abre aqui, ó, citação. Modifica. O meu já está pré-programado. Eu quero o Alel 10, preto. A formatação do parágrafo é diferente, porque eu tenho, ó, recuo 8, porque eu quero que seja lá no cantinho. 8. Vou vir aqui. Cada um tem o seu. O meu está pré-programado, tá? O de vocês não vai estar. Vocês vão ter que decidir como é que vocês querem. Vocês vão entender que isso é importante. Aí eu vou colocar, quando eu quiser fazer uma citação, eu vou apertar o F5. Ótimo, maravilhoso. Parece que não é importante, mas vamos imaginar que eu vá na internet e busque um texto que eu quero colocar aqui na minha peça. Eu peguei uma jurisprudência lá qualquer e tal, aí eu vou pegar uma coisa que está na internet. Aí eu dou lá Ctrl+C e vou para a minha peça. Eu falo assim, eu quero lançar ela aqui, ó. Eu venho e dou um Ctrl+V. Olha aqui, ficou bem diferente do que está aqui. Aí eu venho, marco aqui e aperto aquela tecla que eu falei, F5. Olha lá. Ele arrumou bonitinho para você. Você não precisa fazer nada. Não precisa arrumar, ir lá, formatar ponto, ponto. E tudo que você clicar, apertando o F5, ele vai fazer a mesma coisa. Onde você marcou, está lá. Então, isso deixa o seu trabalho bem mais rápido e bem mais limpo, porque o juiz, quando ele olhar, ele vai falar assim, pô, tá fácil de ler. Aí você fala, mas para que então os títulos? Os títulos vão entender. Olha só, tá vendo aqui, ó, ele não tá, aperta F2, ele arruma. Depois que você fizer o primeiro, não precisa fazer mais, tá? Ele vai embora. Como é que você organiza a sua cabeça? Eu organizo minha cabeça da seguinte maneira. Ó, aqui no Exibir do Word tem um negócio chamado painel de navegação. Depois que você fizer essa formatação e marcar e apertar, por exemplo, todos os títulos e subtítulos, eu vou apertar o F3. O meu já está, mas vocês vão fazer. Você vai em cima, aperta, vai em cima, aperta, ele vai sendo programado. Quando terminar e você apertar o painel de navegação, olha o que aparece aqui do lado. Todos os títulos que você vai trabalhar. No trabalhista, é essencial que você não se perca, porque não só no trabalhista, mas outras áreas, o juiz ele é obrigado a atender os pedidos, não o que você falou aqui em cima. Ele não é obrigado a ver nada disso, e sim os pedidos. Se você escreveu 200 mil coisas e esqueceu de colocar nos pedidos, perdeu. Já aconteceu comigo. Eu já fiz a tolice de falar sobre um tema e não fazer o pedido. E aí o juiz não apreciou. Eu falei 10 páginas sobre o problema, um dano moral, que o rapaz chamava ele de Black Service, e eu esqueci de fazer os pedidos. Por quê? Por que isso é importante para mim? Na hora que eu estou fazendo os pedidos, eu clico aqui, ó, ele vai até lá. Tudo isso, você vai navegando. Então, se eu quero voltar lá para as preliminares, ele sozinho caminha. Vou para os fatos, vou na diferença. Você pode só clicando aqui do lado e ele vai navegando no que você tem que fazer. Por que isso é importante? Porque na hora de fazer os pedidos, o que eu faço? Eu olho para o lado aqui. O que eu tenho que pedir nas preliminares? Justiça gratuita, eu peço a concessão da justiça gratuita. Eu venho aqui, admissão, tem algum pedido? Diferença de vale transporte. Olha, eu tenho que pedir aqui, pedido, e eu vou olhando um por um para ver se não esqueci nada. Isso é muito importante, sem falar que você navega na peça. Ok? Word é isso. Agora vamos à peça em si. Partes importantes da peça. Primeira coisa, identificação. Quando você pega qualquer coisa do cliente, é muito bom, hoje é mais fácil, que você tenha, é obrigatório você ter todos os documentos dele, e na hora de colocar na peça, você tem que se certificar que está tudo certinho. Não pode ter uma vírgula errada, um número, porque na hora de colocar no processo em si, no PJE, não sei onde vocês estão, qual é o nome que vocês estão usando aí, porque em São Paulo é PJE, e no ESAG no TJ. Então, isso aqui é super importante. Segunda coisa mais importante é a empresa. Tem que saber identificar muito bem a empresa. Voltando no caso o exemplo da nossa amiga aqui. Eu já identifiquei
quem é a empresa, e você tem que identificar o seguinte: além da empresa, tem alguma outra empresa que ela trabalhou? Isso é importante, porque pode ter tido alguma terceirização de trabalho. Então, se ela, digamos, um segurança, geralmente é terceirizado. Então, você não pode deixar a empresa terceirizada de fora, você coloca ela no pacote. Então, você precisa saber aonde ela está com certeza para fazer a citação. As preliminares, segundo ponto, primeiro é lá em cima, depois vem as preliminares. Hoje, há várias preliminares importantes. Depois eu mando para vocês a minha inicial como modelo, não tem problema. As preliminares mais importantes são essas duas aqui, ó. Justiça gratuita e a competência. Essas são as duas preliminares que não podem faltar. Porque se você não pedir justiça gratuita, você corre o risco de ser, se você... Muita gente fala, mas eu vou pedir depois. Não faça isso. Pede na inicial, porque se o juiz condenar, a sua condenação não será revertida. Você pode pedir na segunda instância, se for no recurso ordinário, mas a anterior você tem dificuldade. Então, nunca esqueça. As preliminares importantes são essas aqui, ó, no trabalhista. Pedir para não haver retroação, a adesão ao juiz de 100%, porque a maior parte das pessoas preferem fazer audiência de casa, né? Algumas gostam de ir lá. Eu sempre faço esse pedido. Não esquecer da suspensão da prescrição, porque durante o período da pandemia, alguns períodos foram suspensos. Então, não podia girar a prescrição. Então, muita gente deixou de dar entrada porque passou 2 anos e ela achou que estava vencido o tempo dela, e não é. Então, eu sempre peço para o juiz analisar isso, justiça gratuita e a competência da justiça que eu estou tratando. Então, são temas que são preliminares, antes de começar a falar do assunto, em suma. Na sequência, vem os fatos. Então, você identifica, faz a preliminar e vem para os fatos. Os fatos são importantes. Você vai retirar os fatos daquela entrevista que você teve. Você conversou com o cliente, você entendeu o direito, você começa a falar. Quanto mais limpa, melhor. 3 coisas que não podem faltar. Quando ele foi admitido e quando ele foi demitido ou se não foi demitido. Extremamente importante deixar isso claro. E os fatos é o mínimo possível mais claro. Nesse caso, eu separei admissão e demissão, falei os horários dele também, deixei claro os horários, porque se houve demissão ou não houve, nesse caso aqui, ela vai estar pedindo rescisão indireta. A rescisão indireta, ela permite que você demita a empresa, né? Mas é preciso ter uma boa motivação. Para saber qual é boa ou não motivação, quando você quiser saber, vá procurar jurisprudência. Ela vai te ajudar a saber qual é o pensamento do TJ, do TRT da sua região. A nossa a gente já sabe o que dá, porque a gente pega muita jurisprudência, a gente vai se acostumando, a gente já sabe o que dá rescisão direta e o que não dá. Tá? Esse caso desse cliente especificamente, ele tem alguns problemas que são, por exemplo, diferença de vale-transporte. Aí você fala, diferença de vale-transporte vai dar rescisão indireta? Não. Tá? Só ele não, porque o TRT de São Paulo, ele entende que o que dá uma rescisão indireta é algo que é impossível, são coisas que é impossível manter a relação viva. Então, por exemplo, quais as obrigações do patrão? Pagar salário, ele tem que pagar o salário, ele tem que pagar em dia e fundo de garantia, é o que mais dá, e dano moral. Então, é uma pegada que você tem que analisar primeiro. Nesse caso desse cliente, por que nós achamos que dá? Porque tem um dano moral aqui. Ele teve rebaixamento da função dele, ele tinha uma função, aí rebaixaram a função dele, isso aí até afeta a moral do funcionário. Então, e além de ausência do fundo de garantia. Por isso, as duas coisas, elas geram rescisão direta. Se eu não tivesse essas duas coisas, eu diria para o cliente, você quer entrar com o processo, você entra, para pegar lá seu diferencial de transporte, mas a rescisão direta você não vai conseguir. Fala para ele, se ele quiser entrar, vai dar uma mixaria, mas vai ter. Agora, quando tem alguma probabilidade, você entra. Então, nos fatos, você determina tudo que você quiser. Então, nesse caso especificamente, eu mostrei a admissão e falei para o juiz, olha,
a rescisão dele vai acontecer na baixa, então admissão e demissão aqui. Falei os problemas que ele tem, que é um dos problemas diferentes de vale transporte, a ausência de fundo de garantia, falei do dano moral. E aí, depois de ter falado isso, falei, então, excelência, graças a esse monte de problema que eu indiquei, peço rescisão direta. Acabou. Sua inicial acabou. Por que é importante essa inicial ser assim? Porque você já deu o que tinha que dar, já falou o que tinha que falar. Aí, logo depois, vem outras coisas que são meio que automáticos. Falar dos juros, porque o STF deu uma determinação diferente sobre juros e correção monetária, então, isso aqui é meio que automático, é um pedido que a gente faz de forma automática. Não afeta o que você, de fato, né? As coisas que você tinha que falar, tá lá, ó, diferença de vale transporte, ausência de fundo de garantia, dano moral e tal. Depois você pede honorário de sucumbência, é importante pedir, tá? Muito embora o juiz sabe que ele tem que dar uma sucumbência, mas é perigoso. E isso aqui é extremamente importante, tá? Isso que eu vou mostrar aqui. Valor dos pedidos. No trabalhista, muitas contestações dizem o seguinte, excelência, que os cálculos colocados na inicial sejam os definitivos. Então, por exemplo, eu faço muitos cálculos, nós vamos falar sobre os cálculos daqui a pouco. Eu faço muitos cálculos, e eu sempre jogo meus cálculos para cima. Por quê? 99% dos meus clientes é justiça gratuita. Então, se eu errar alguma coisa, eu não vou... Tá, nós vamos falar sobre a jurisprudência já. Eu estou acelerando essa parte do resumo da inicial para a gente tratar separadamente essa parte da jurisprudência. O que o cara fala? Eu faço um cálculo que deu R$500 mil. Se o cara não tem justiça gratuita, e eu joguei o cálculo de forma sem respeito, ele vai perder algumas coisas. Se ele perder algumas coisas, essas coisas que ele perdeu gratuitas, tem que ser cuidadoso com o cálculo. Quem tem, não tem esse cuidado. Por quê? Eu sei que o cálculo mais ou menos dá R$500. Eu vou calcular e eu vou jogar sempre para cima. Por quê? Por causa desse pedido. Com muitas contestações, elas falam o seguinte, doutor, excelência, o valor que ele colocou é o teto máximo do pedido. Às vezes está errado. Às vezes você achou que ele tinha direito a 2 horas extras por dia, e quando vai ver o ponto, quando a empresa apresenta o ponto, porque seu cliente não sabe calcular, e você não tem as informações. Então você calcula mais ou menos, entendeu? Você é obrigado a calcular, você calcula mais ou menos. Mas quando chega os pontos, você fala, nossa, ele não fazia 2 horas extras, ele fazia 10. Aí se você calculou sobre 2, o cara está pedindo, não, que fique esse valor. Aí você, com esse pedido, você está dizendo, excelência, isso aqui é só uma provisão, é uma previsão, eu não tenho como saber. E o TRT, inclusive o TST, ele tem definido que a partir do rito sumário, né, tem o ordinário e o sumaríssimo. O sumaríssimo, se você calculou errado, vai ficar preso aí. Mas a partir dali, não. A partir dali vai valer a execução, o valor que está na execução. Então, isso é um cuidado que tem que tomar. Se passou de 30 salários mínimos, você faz um valor para cima, tendo justiça gratuita, faz valor para cima e coloca esse pedido. É só uma previsão, esse valor não é limitativo. Tá? Aí, se a segunda instância vai entrar, a contestação vai entrar, no recurso ordinário o cara vai falar, não, é limitativo, aí você vai ganhar. O TST ele já fala, não, o TRT já fala, não é provisional, não é limitativo. Por isso, desse pedido. E aí, aqui você tem que tomar esse cuidado de fazer. Vamos agora tratar um pouco sobre a tese da jurisprudência, como a colega falou. Eu uso muito o Jus Brasil, eu gosto muito do Jus Brasil, vocês vão perceber por quê. Vamos voltar aqui em cima no tema. Vamos pensar na ausência, nesse tema aqui, a ausência de fundo de garantia. Eu vou
Ah, que legal. Essa aqui é uma inicial antiga minha, então não tem jurisprudência aqui. Ótimo. Isso é um tema ótimo para trabalhar jurisprudência. Então, vamos lá. O que acontece? O que a lei fala? A lei fala que a obrigação da empresa é fazer os pagamentos. É uma das últimas obrigações dela. E o fundo de garantia, antigamente, as empresas ficavam 4, 5 meses sem pagar fundo de garantia, e isso não gerava nada. Só que conforme a gente foi, nós fomos implementando esse pedido, pedindo dano moral, porque o fundo de garantia é a tranquilidade do trabalhador quando ele termina a relação contratual, então é importante que tenha. Aí os juízes foram entendendo que era importante. E que era tão importante que geraria rescisão indireta. Mas você vê que a própria lei fala. Ó, esse aqui é o artigo 15º da Lei 8.036. Ela fala assim: para fins previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês. Se você vai falar de um tema, a primeira coisa que você faz é procurar uma lei que fala do assunto. Então, a gente foi lá, nós fomos lá e encontramos uma lei que falava do assunto. Ó, excelência, você não pode crer que o juiz vai saber tudo. Você tem que falar para ele: olha, tem essa lei que fala sobre isso. Tá? Aí, segundo ponto, além da lei, a jurisprudência fala aquilo. Você está convencendo o juiz. Então, você começa com a lei fala. Então, a empresa tinha que responder. Aí você mostra as partes da lei, e aí eu gosto de colocar a jurisprudência. Então, eu falo assim, de forma que a jurisprudência trata o assunto da seguinte maneira. Opa. Dois pontos. Então vamos lá no Jus Brasil. Eu vou puxar para cá. O que eu faço? Malandramente, graças ao Google, eu coloco assim: depósitos FGTS jurisprudência. Tá? Primeira coisa que aparece, sempre aparece esse. Deixa eu aumentar aqui. Esse Jus Brasil, eu gosto muito, inclusive eu pago por mês ele, porque ele é muito fácil de você captar. Muito embora você não é obrigado a ficar nele. Quer ver um exemplo? Vamos entrar aqui no Jus Brasil. Ó, ele já tem algumas jurisprudências. Primeira coisa importante olhar é isso aqui, ó. Ele já mostra que relevância. Eu nem sempre uso a relevância, tá? Muitas vezes eu prefiro data. Por quê? É coisa nova. Porque essa renovância aqui, ó, você olhar a data dele, vamos pegar aqui, ó, o TST, recurso de revista. Tem um probleminha aqui, porque assim, o TST dificilmente faz ementa. E para nós, interessa a ementa. Quer ver por quê? Vocês vão mostrar. Ó, ementa. Ementa é um resuminho que é dado do julgamento. Então vamos lá. Ementa. Deixa eu entrar com a minha conta aqui. Que chato. É que eu fico abrindo várias contas. Ele fica mal criado comigo. Deixa eu ver, cadê, doutor? Pronto. É que eu empresto para os meus amigos e eles acabam usando muito e ele limita o meu uso. Vamos lá. Voltando. Vamos lá, minha filha. Acho que agora ele já entendeu. Prontinho, olha aqui. Isso aqui é um ementa, isso é uma maravilha. Você vem aqui, ó, faz isso ou copia. Copiou a ementa, lembra que eu falei da inicial? Eu venho aqui, colo, fica todo bagunçado, dou aquela arrumadinha capistrana, puxo aqui. Lógico que toda a jurisprudência deve ser lida para saber se bate com o seu raciocínio.
Às vezes você coloca ela sem ler e ele está falando justamente o contrário de você. Vamos ver. Ah, a jurisprudência dessa corte já consolidou no sentido de que a reiterada ausência ou insuficiência do recolhimento de fundo de garantia na conta do trabalhador constitui falta grave, apta a justificar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Olha que delícia! Aí eu aproveito e coloco um. Pronto. A jurisprudência, o TST é a maior. Então, se o TST está falando, eu não preciso buscar mais nada. Está ótimo, já deu a ferramenta. Outra coisa, quando você faz isso que eu acabei de fazer, que é negritar, é importante escrever grifo e negrito nosso. Eu tenho outra coisa para ensinar, que são aquelas coisas que a gente tem costume de falar muito, de escrever muito e não precisa escrever. Então, por exemplo, no caso do trabalhista, é reclamante e reclamada. Então, toda vez eu vou escrever essa palavra desse tamanho, para quê? No Word tem um negócio chamado opções, revisão de texto. Opções de autorrevisão. Eu estou fazendo rápido, porque depois vocês vão ver da gravação, fica mais fácil. Então, eu coloco abreviaturas que quando eu escrever, ele vai escrever para mim. Então, ó, eu coloco assim, ó, RECT. Quando eu escrever RECT, ele vai escrever reclamante. RECT, reclamantes. Então, quando eu escrever RECDA, nosso. Pronto. Porque quando eu quiser escrever assim, Jeff, olha lá, ele preenche. É isso. Jurisprudência. Você sempre, num tema que você estiver discutindo, você deve trazer uma jurisprudência. Por exemplo, nesse caso aqui, diferença de vale transporte. Não tem necessidade de jurisprudência. Não é um tema que você vai convencer o juiz. É uma coisa prática. O cara tinha que pagar vale transporte. Lógico que, se você quiser, você coloca aqui a lei do vale transporte, a lei do vale transporte, isso, aquilo, portanto, faltou, sacou? Então, se você quiser cada tema desse, é bom você fazer alguma coisa, tá? Outra coisa, cálculos. Tá vendo esses desenhos aqui? Eu tenho o costume, por eu ser uma pessoa advinda de recursos humanos, eu faço tudo cálculo. Eu tenho uma planilha que eu montei, que é aqui, se eu escrever aqui 6.600 reais, ele vai mudar lá, ó. Ele vai sozinho. Isso aí tudo é calculado, o programa já sabe fazer. Então, eu coloco aqui, o aviso do prévio, eu coloco 45 dias, ele vai calcular para mim lá e vai jogar do outro lado. Por quê? Porque eu faço um resuminho aqui, ó. Cada pedido que eu fiz nesse assunto, ele foi somando, para eu, no final, só lançar aqui. Eu pego aqui, Ctrl C, vou na minha inicial e escrevo. E coloco lá o valor. Ó, lá direito do mouse, bum, olha aí. Outra coisa, tá vendo esse cálculo? Esse cálculo, ele tá imexível, falava o outro. Tá vendo? Ele não mexe. Mas, por exemplo, se eu tivesse no meu cálculo aqui, eu fiz um cálculo aqui, vai. Vou ver um cálculo fácil aqui. Nessa rescisão mesmo. Eu quero colocar essa rescisão na inicial. Foi aqui, isso aqui é o Excel, tá? Eu venho aqui e vou colocar ela aqui. Tem duas formas de fazer. Você pode só Ctrl V e ficar assim, só que, ó, ele pode ser mexido, ele pode ser bagunçado. Então, em vez de fazer assim, em vez de só colar, eu, lado direito do mouse, tá vendo esse desenho aqui, imagem? Pronto. Não dá para mexer mais. Você pode aumentar e diminuir conforme interessa para você. Isso é muito importante, por quê? Juiz é preguiçoso, como eu falei. Quanto mais coisa visual para ele, melhor.
Tudo que você facilitar a vida dele, melhor para você. Não pense que é facilitar para ele. Não se esqueça, ele é preguiçoso, ele vai ver, eu tenho que refazer essa frase, não é preguiça, é costume. Um juiz trabalhista faz, em média, 8 audiências por dia. Então, e é uma atrás da outra, uma atrás da outra. Se ele for, tem gente que escreve uma inicial de 70 páginas, 80 páginas. Se ele for ler tudo, ele não consegue te atender. Então, ele faz o básico. Ele vai nos pedidos, tenta fazer o acordo, aí ele dá uma olhada nos pedidos, pela olhada que ele dá nos pedidos, ele vai analisar se ele vai fazer audiência agora, vai fazer depois, e ele vai separar os temas. E acabou. Ele está improvisando indiretamente igual você. Então, você tem que organizar a vida dele, organizar a cabeça dele. A sua inicial bagunçada, ela vai gerar uma dor de cabeça para você mesmo. Se você começar a escrever coisa demais, seja prático. Faça cálculos claros. Se você não souber fazer cálculo, eu aconselho a aprender. Se você não quiser aprender, aconselho que tenha alguém que faça os cálculos, porque ajuda muito. Você tem uma dimensão, inclusive na hora que você vai fazendo os cálculos, você começa a ver coisas que você não tinha visto antes. Eu não sei se nesse meu cálculo tem, mas eu tenho o costume de colocar horários, quando a pessoa fala para mim, eu trabalho das 8 às 18, segunda a sábado, de cabeça eu sei que já excedeu 44 semanais, mas quando eu coloco no Excel e mostro lá, eu fica claro para mim direitos que eu nem sabia que tinha. Então, trabalhista assim, ou você faz os cálculos, ou você tem alguém confiável que faça para você. E, inclusive, que conheça, que ele vai te ampliar seus horizontes. Porque o trabalhista tem isso. O bom do trabalhista é que se você não tiver, esquecer um direito em um lugar e não está prescrito, você entra com nova inicial. Às vezes eu estou lá numa audiência e eu percebi que tinha um direito que o cara nem tinha percebido. Aí eu dou uma nova entrada. Não tem nenhum problema, desde que não esteja prescrito, prescrição bienal, está tudo bem. Voltando, só para fechar, a trabalhista, deixa eu só... documentos. Quando eu monto a minha inicial, deixa eu colocar aqui para vocês verem, quando eu estou montando um processo de um cliente meu, eu faço assim. Eu tenho uma pasta que eu deixo todos os meus clientes assim, eu tenho dezenas de clientes e eu separo por tipos. Então, tem aqui, eu não sei se vocês estão enxergando, mas aqui, tem arrolamento, processo de bloqueio, civil, família, assim por diante. Vamos no trabalhista. Porque o trabalhista é o maior gerador de documento. Eu trabalho com bastante área. Então, vamos lá, vamos pegar aqui uma cliente minha. Olha só, todos os arquivos eu separo por pastas. Por quê? Para eu organizar melhor. Depois, eu nomeio cada documento desse, deixa eu ver se tem algum aqui para mostrar para vocês. Eu nomeio cada documento desse com um número. Por exemplo, a inicial é 0, a procuração 1, porque é a sequência que você vai colocar lá no sistema. Então, você já deixa sequenciado. Nesse caso aqui do André, era uma justificativa, ele não teve registro. Então, eu tinha que mostrar alguns documentos de comprovação e deixo numa ordem que o juiz já vai ver nessa ordem. Ou seja, você, no trabalhista, é o dono do barraco. Você que determina as coisas. Se você encontrar nichos, e o trabalhista, se você achar um local que dá bastante processo, o mesmo processo, não entenda que ele vai te dar dor de cabeça. Se você não souber fazer, o que vai fazer? Você tem que aprender a desenvolver a sua desenvoltura na audiência. Porque juntou os dois, vai dar dinheiro. Inclusive para cálculos e assim por diante. Deixa eu ver se eu atendi todos os temas que eu queria tratar. Já. Uau! Corri bastante. Eu não sei se foi útil. Eu acho que será quando vocês voltarem a ler, voltarem a assistir isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar a gravação, que era o meu compromisso até as 10. Vou parar a gravação para quem quiser ver isso depois. Tá? Em outro momento, a gente pode fazer algo sobre cálculo, posso ensinar cálculo, mandar a minha planilha para vocês e ensinar para vocês como vocês fazem para administrá-la. Cada vez que você for fazer, ela vai agir de forma diferente. Isso é outro momento. Então, eu vou parar a gravação agora e vou abrir para perguntas, indagações, a gente fica a hora que quiser, tá bom? Vou fechar agora.